Fiquemos de pé, escutemos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao teu Espírito. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e recebeu-o com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolvê-lo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Pode sentar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele é uma demonstração do último domingo, qual o Senhor nos anuncia: arrependei-vos e credes no Evangelho, pois o reino dos céus está próximo. Zaqueu era chefe dos cobradores de imposto. Zaqueu tinha prejudicado muitas pessoas. Ele tinha sido rude com pessoas. O seu dinheiro era, além desse trabalho de esfolar as pessoas, tinha muitas formas de que ele arrecadou esse dinheiro. E Zaqueu sabia o quanto ele tinha prejudicado as pessoas. E Zaqueu, em um certo momento, começou a se questionar aonde foi parar tanta vaidade que ele tinha. Por ser ganancioso, por querer os bens terrenos e o reconhecimento das pessoas, ele chegou num posto que o desejo dele, né, era que se prejudicar mais. Se aquela pessoa está devendo, eu vou tirar tudo dela. E Zaqueu foi cada vez ficando mais rico. Vejam aonde leva a busca do dinheiro. As pessoas às vezes se perdem no caminho e acabam pisando em outras pessoas para poder se beneficiar das coisas terrenas. E então, quando ele já não tinha mais para onde ir, Zaqueu se questionou: o que foi que eu fiz da minha vida? Prejudiquei muitas pessoas, familiares e tudo, e fiquei sozinho. E então, Zaqueu, dentro do seu coração, tinha escutado a falar do Messias. E ele sabia que o Messias ia passar. E ele queria ver o Cristo. Ele sabia que se ele apenas observasse o Cristo, por causa da multidão que estava ali, Deus poderia ter uma misericórdia com ele. E então Zaqueu pega e sobe na figueira.
Veja que ele ficou tão pequeno diante das pessoas que queriam Deus. Ele já era baixinho, ficou menor ainda, porque ele viu que Deus é o que nós devemos buscar, que as riquezas do mundo não nos levam a nada, é Deus que engrandece o homem. E então ele sobe essa escada, né, essa árvore, e lá de cima da árvore, o Cristo que já tinha no coração que ia encontrar com ele, fala: Zaqueu, desce que eu quero ir para sua casa. E esse desce não é só da figueira, desce das coisas do mundo, desce de tudo que você prejudicou as pessoas, da onde você colocou a salvação da sua alma nas coisas mundanas, que hoje eu quero estar dentro da sua casa. E a casa ali, evidente, não era só estrutural, mas era dentro do coração de Zaqueu. E quando Cristo entra na vida daquele que é problemático, que prejudica as pessoas, Jesus incomoda. E aí vejam que as pessoas olhavam para Zaqueu e falavam: como Deus vai ir na casa desse homem? Sendo que ele prejudica as pessoas, faz tantas coisas. Mas aí tinha acontecido a conversão de coração de Zaqueu. Não era mais um cobrador de impostos. Vocês veem que o contato com Cristo foi tão forte que ele tendo consciência do que ele fez para as pessoas, e isso está lá no Antigo Testamento, ele devolvia o que ele tirou das pessoas e pagava 4 vezes mais. Quando a gente prejudica uma pessoa, seja financeiramente, seja algum pecado grave contra as pessoas, que nós devemos ir atrás e se reconciliar com elas, é isso que Deus nos ensina. Essa é a misericórdia de Deus e o reconhecimento dos nossos erros. Eu tenho que me acertar com aquela pessoa e ir além do que eu fiz. Então, se eu falei mal dela, eu tenho que, além de pedir o perdão, deixar algo a mais ainda para aquela pessoa. Se eu tenho uma dívida financeira com aquela pessoa e eu não dou satisfação para ela, eu tenho que devolver o valor e ir a mais ainda. Porque, vejam bem, quando nós prejudicamos as pessoas, não é só a questão moral e a questão dos bens materiais ou financeiros. Nós fazemos aquela pessoa pecar, porque ela confiou em nós. E aí você vem, a pessoa fala assim: puxa vida, não me dá uma satisfação, não se arrepende dos seus pecados, é vaidoso, e aí a pessoa começa a pecar. Por causa de você. As pessoas pecam por causa de nós. Nós fazemos as pessoas pecarem. Então, o mínimo que nós temos que fazer é abaixar a orelha, se abaixar, se postar diante de Deus, se tornar pequeno, como Zaqueu, e encontrar com Cristo. E vejam que Zaqueu foi tão além, que se ele queria devolver 4 vezes mais o que ele tinha pego das pessoas, Zaqueu ficou pobre. Zaqueu ficou pobre de tudo que ele fez de mal para as pessoas, porque ele encontrou a riqueza verdadeira, que era o reino dos céus, a salvação da alma. Então, até quando nós vamos ter esse comportamento de ser cobradores de impostos, de colocar peso sobre as pessoas, de querer ganhar em cima das pessoas e não se reconciliar com Deus? Enquanto nós tivermos todas essas vaidades e desejos mundanos, nós vamos ser igual Zaqueu, pisar nas pessoas, pisar. E diante de Deus, quanto mais nós pisamos nas pessoas, mais se tornamos distantes, pequenininhos diante dele. A pequenez do homem diante de Deus tem que ser como um servo que olha um rei e sabe da grandiosidade do rei. E nisso o rei reconhece que ele faz parte do reino. Quando nós se tornamos vaidosos, Deus fala: vai para o outro reino, porque se o meu reino não serve para você, por que você quer ficar comigo? Vá para o reino do Satanás, ele que é o dono do mundo. Esse é o reino do Satanás. Então, que nós possamos procurar o caminho de Deus. Domingo que vem começa o Triódium. Já esses
2 ou 3 domingos anteriores já fazem parte da preparação da grande quaresma. Vejam que o Cristo nos chama a reconhecer os nossos pecados e reconhecer que o reino de Deus está próximo. É momento de se reconciliar consigo próprio. Se nós não praticamos o jejum, é esse momento que a igreja fala, olha, comece a praticar agora, porque na grande quaresma tem que jejuar. Tem que jejuar. Há muitos ortodoxos por aí que acham que não precisa jejuar. Inventam um monte de desculpa, ensinamentos de fora da ortodoxia, que acham que existem outros aí que falam que o jejum não é muito importante. Se o próprio Cristo falou, quando o noivo não estiver convosco, jejuareis. Então é o momento nosso de iniciar a prática, porque vai chegar o dia que nós vamos sentir a fome e não vamos ter o alimento. Então é melhor fazer da forma correta. A ortodoxia é penitência, é mortificação, é passar vergonha mesmo, é se prostrar diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.